Bem-vindos a mais um debate rumo às legislativas. Hoje com Nuno Melo, da AD, e Inês Sousa Real, do PAN. Ditou o sorteio que comece Nuno Melo e termine Inês Sousa Real. Muito boa noite, bem-vindos. Nuno Melo, antes de entrarmos nos temas de fundo, há aqui uma questão que paira sobre o debate e que é a ausência de Luís Montenegro. Ora, o senhor disse esta semana que foi uma opção estratégica, que a AD está de facto aqui representada por si, mas o senhor é líder de um partido historicamente com menor representatividade parlamentar. Aceitaria que lhe dissessem que não vale o tempo do líder do governo? Aceitaria tranquilamente essa decisão unilateral? Boa noite, Clara de Sousa. Muito boa noite, deputada Inês Sousa Real. Vamos cá ver, quem está aqui para debater hoje sou eu. Sou presidente de um partido que faz parte da coligação. Sou a deputada Inês Sousa Real por estar aqui, sendo líder do partido. Estou na qualidade de líder de um partido. E aquilo que lhe pedi era que avançássemos para o debate. Mas não quero responder à minha pergunta diretamente? O que eu lhe digo é que, como bem se vê, a minha presença aqui é legítima. De resto, a Comissão Nacional de Eleições sobre isso já se pronunciou. E por isso eu gostava de poder falar daquilo, o tempo é limitado, como bem convém. Não temos tempo. E não temos tanto como isso. Eu gostava Mas de poder falar conhecendo a sua daquilo que realmente... personalidade, o Nuno Melo não ficaria incomodado se estivesse do outro lado, na posição da Inês Sousa Real? Eu não ficaria nada incomodado, muito pelo contrário. De resto, eu não faço aqui nenhum tipo de comparações. Gostava de poder falar daquilo que interessa realmente aos portugueses. Mas temos este tema ainda em cima da mesa, porque é também uma questão política. Nuno Melo, Inês Sousa Real acusou Luís Montenegro de cobardia, e a palavra usada foi esta, por recusar debater com partidos como o PAN. Quando se fala de cobardia, está a acusar o Primeiro-Ministro não só de falhar politicamente, como de não ter a coragem para o cargo que exerce. Mantém essa palavra? Antes de mais, muito boa noite, Clara. Cumprimento também Nuno Melo, aqui na qualidade de porta-voz do Primeiro-Ministro e candidato a Primeiro-Ministro nestas eleições, Luís Montenegro. Nós não podemos esquecer-nos que Luís Montenegro, apesar de não estar presente, não deixa de estar aqui com as suas políticas presente neste debate e, pior, presente na vida dos portugueses, com os retrocessos que o país tem sentido, seja quando a AD e Luís Montenegro votaram contra o reconhecimento do crime de violação como crime público, seja quando os portugueses sentem nas suas casas e na sua pele que o preço da habitação aumentou mais de 10%, ou até mesmo no recuo que existe na proteção animal, quando desceram o IVA das touradas, ao invés de darem a mão às famílias e descerem o IVA da saúde animal, e em política ambiental, quando cortam mais de 700 milhões de euros para a política ambiental. E por isso mesmo, Luís Montenegro pode fugir dos debates, mas não se consegue esconder da avaliação que os portugueses irão fazer, quer de não estar aqui presente hoje, quer também daquilo que têm sido as políticas de recuo que se fazem sentir nas suas casas. E mantém? Continua a assumir que é um ato de cobardia? Mantenho tal e qual aquilo que disse. Acho que em democracia se deve estar presente e sujeito ao escrutínio do povo português. O PAN tem estado presente e não falta aos portugueses naquilo que é o seu trabalho, quer na Assembleia da República, quer também nestas eleições, a esclarecermos e a darmos voz às suas preocupações. E volto a dizer, Luís Montenegro pode não ter comparecido, mas não deixa de estar aqui presente. Avancemos então para o primeiro dos grandes temas. Um comentário só, muito breve. Favor. Para lhe dizer que as políticas não são do Luís Montenegro, são da AD. Uma coligação de dois partidos que faz parte do CDS. Não pode comparar o peso dos dois. Eu podia fazer, e do próprio líder, Luís Montenegro. Eu podia fazer comparações. Já ouvi comparações muito ridículas acerca do PAN, pela sua dimensão. E nunca as subscrevi, sabe porquê? O PAN concorre sozinho em eleições, são estratégias diferentes, como é evidente. Concorre sozinho, concorre coligado, tem mas 50 anos de vida democrática. Mas é Luís Montenegro que dá cara perante as vítimas de violência doméstica quando rejeita estas políticas. Não sei se vai querer fazer um debate a falar em cima de mim. Vamos concluir? Se me permite, pronto. E as políticas, de facto, da AD são medidas, sabe porquê? Pela devolução de rendimentos aos portugueses, pelo aumento do salário 7%, do salário mínimo, do salário médio, pelo aumento das pensões, pelo aumento 2 vezes do complemento solidário do idoso, pela resolução dos problemas de 19 classes socioprofissionais na função pública, professores, médicos, enfermeiros, funcionários públicos, guardas prisionais, funcionários judiciais. Nós temos muito orgulho daquilo que conseguimos com militares, com polícias, todos os dias a resolver os problemas dos portugueses. E é por causa disso que resolvemos, em relação aos portugueses, que se juntou a outros mais no IRS para fazer quando apresentar as declarações. É por causa disso que quis fazer cair o programa eleitoral da AD não tem argumentos políticos. Apresentado na sexta-feira, Nuno Melo. E ataca a pessoa. Nuno Melo, o programa eleitoral da AD foi apresentado na sexta-feira. Luís Montenegro reafirma que não haverá déficit até ao fim da legislatura, ao contrário das previsões mais cautelosas do Conselho das Finanças Públicas e do Banco de Portugal. Ele promete antecipar a meta da NATO, descer impostos, subir salários, subir pensões, ao mesmo tempo que diz, já no fecho, que nada está garantido. Ora, numa fase de absoluta incerteza internacional, os portugueses merecem saber, perante um lote de tantas promessas, afinal, o que é que está garantido?
Ouça, foram feitas promessas há um ano atrás e os resultados da governação superaram todas as expectativas. E o comentário que outros fazem, e que aqui de resto vai citando, foi um comentário que bateu de frente com a realidade. Eu gostava de lhe recordar... Mas há um ano não tínhamos o contexto internacional que temos hoje em termos de previsão. E apesar do contexto internacional conseguiram-se esses resultados. Eu gostava de lhe recordar que a propósito das declarações da Presidente do Conselho das Finanças Públicas, que há um mês atrás deu uma entrevista onde dizia que teríamos superávit em 2025 e que se repetiria nos anos seguintes. E o que é que acha que mudou? E gostava de lhe recordar, pois, isso pergunto eu, e gostava também de lhe recordar que não obstante, o Orçamento de Estado previa um crescimento de 1,5%, crescemos 1,9%. O Orçamento de Estado previa um superávit de 0,2% e nós tivemos um superávit de 0,7%. Diziam que vinha um déficit para 2025, todos hoje concordam que vamos ter, afinal, um superávit. Diziam que a dívida pública seria de 95,9%, tivemos o melhor resultado desde 2009, note. São 49,9%. E, portanto, nós demonstramos, em 11 meses de governação, não é num ano, que os profetas da desgraça foram confrontados com bons resultados que contrariam essas previsões. E eu acredito profundamente que o Governo é o mesmo, o Primeiro-Ministro é o mesmo, o Ministro das Finanças desde logo é o mesmo, que se nos derem 4 anos, não é um, o que fizemos num ano que é absolutamente notável será reproduzido por muito mais. Deixe-me equilibrar os tempos. Até porque também o próprio Luís Montenegro disse que o mundo mudou e que afinal nada está garantido. A própria Inês Sousa Real reconhece que não é certo que Portugal escapa ao déficit, que também não é certo que evitemos uma recessão, que ponha em causa empregos e empresas. O que é que no seu programa, aliás, na Agenda 2024-28, mudou para se adaptar a esta nova realidade que nos pode cair em cima nos próximos tempos? Antes de mais, deixar claro que foi pela irresponsabilidade de Luís Montenegro que vamos para eleições e que os portugueses estão novamente num ciclo de instabilidade política, mas também de incerteza face àquilo que é o acesso à habitação, porque apesar das medidas para o IRS, não nos podemos esquecer que as pessoas vão pagar mais no IRS e já se estão a queixar disso mesmo, que avançámos para um país onde tivemos 3 diretores executivos do SNS e continuamos a ter mais urgências fechadas, quer no verão, quer no Natal, continuámos a arrancar o ano letivo como se todos os anos não houvessem aulas e que tivéssemos alunos sem professores. E, como tal, temos que olhar para aquilo que não só foi uma política irresponsável do governo de Luís Montenegro e da AD, mas também olhar para aquilo que é o contexto internacional que nos aponta, efetivamente, para um risco não só de recessão, mas de necessidade de vestirmos todas e todos a camisola de Portugal para proteger os empregos, acima de tudo, e para isso temos que apostar na economia verde. E o governo de Luís Montenegro tem atrasado o investimento do PRR de mais de 429 milhões de euros para ajudar a indústria a transformar-se naquilo que é a transição para modelos mais sustentáveis, porque efetivamente aquilo que nos dizem, não só os exemplos lá de fora, mas também aquilo que é a aposta na economia verde, é que cada euro investido no PIB, na economia verde, tem o potencial de duplicar em 2 euros. Também a Aliança Democrática, e neste caso o governo do Luís Montenegro, também recusou aquilo que era a proposta do PAN para garantir a continuidade do programa de formação na reconversão dos postos de trabalho. Mas olhamos para o futuro. É isso mesmo que estou a dizer, ou seja, quando recusaram estas medidas... O que é que foi revisto na vossa Agenda 24-28 perante o contexto de absoluta insegurança a nível do que está para vir? Para o PAN é prioritário garantirmos uma aposta na economia verde e naquilo que é a reconversão dos postos de trabalho para mantermos aquilo que possa ser a aposta na formação da empregabilidade e protegermos as empresas, garantir que do ponto de vista da revisão do IRC, e ainda ontem tive a oportunidade de debater isto com Pedro Nuno Santos e de insistir que temos que proteger as empresas, beneficiando de empresas que têm boas práticas sociais e ambientais, como é o caso das creches, dos espaços gratuitos para os trabalhadores, que temos de facto aqui um robustecimento do investimento da economia verde, porque ainda anteontem tivemos novas cheias em Portugal, em particular na área metropolitana de Lisboa, e não investirmos nas alterações climáticas é não proteger as populações, não podemos continuar a ter um negacionismo climático que tivemos até aqui. Esta agenda verde não é uma prioridade desta A agenda verde é uma prioridade concretizada todos os dias, de resto, no Governo, nomeadamente no que tem que ver com o ambiente, através de Se o objetivo é comum, o que é que vos afasta? Eu sou com toda a atenção, Renato, através de uma das maiores especialistas nesta matéria, quer na União Europeia, antes, quer agora através do Governo. Eu gostava de recordar que se tivesse dependido da senhora deputada Inês Sousa Real, todos aqueles sucessos que eu há pouco aqui lhe referia não teriam sido concretizados. Se dependesse da deputada Inês Sousa Real, pela forma como votou o Orçamento de Estado, os polícias estavam pior. Os militares estavam pior, os médicos estavam pior, os enfermeiros estavam pior, os profissionais, todas aquelas 19
carreiras da função pública que eu referi estavam piores. Aquilo que foi o motivo, na verdade, nós conseguimos acabar com o sonho da maior parte de qualquer esquerdista. Conseguimos acabar com o sonho de qualquer esquerdista, que é aquela coisa da perturbação social permanente na rua. Os professores hoje estão na escola a ensinar, não estão na rua a protestar. Todas estas classes socioprofissionais estão hoje melhor e a rua está tranquila, eu diria do ponto de vista da perturbação social, porque a AD e o Governo descomprimiram a sociedade. E há pouco referia, por exemplo, do PRR, podia arranjar melhores exemplos. Quer dizer, o PRR estava miseravelmente executado e o PRR deu um salto naquilo que é a sua execução. Olha, eu quando cheguei na execução da habitação, é que na habitação não temos de facto qualquer tipo de execução. Quando cheguei ao Governo, porque os militares também vivem em casas, não sei se sabe, quando cheguei ao Governo, o Exército tinha previsto PRR 300 mil euros. Quando o Governo caiu, por sua vontade, esse número foi multiplicado por 100. São 32 milhões de euros de PRR. Sabe para quê? Para se pegarem em edifícios devolutos, nomeadamente em cidades como Porto e Lisboa, em áreas nobres das cidades, edifícios que estão abandonados, para serem recuperados, serem reconvertidos para a habitação, a custos sociais, sendo úteis para as cidades, sendo importantes para quem necessita dessas habitações a custos controlados e para que o PRR possa ser aproveitado. Isto foi multiplicado por muito mais no que tem a ver com a construção pública, aquilo que eram previsões de pouco mais de 20 mil habitações, passaram para... Olha, o agora, no total, para 59 mil até 2030. Mil, e o Primeiro-Ministro anunciou 130 mil. Mas recordo que isso passou também pelo reforço do PRR. E quando eu ouço, que é curioso para não dizer caricato, que só construíram não sei quantas mil habitações. Só entregaram cerca de 2 mil habitações. Bom, nós temos 11 meses no Governo. Eu bem sei que parece que governamos 4 anos. Deixe-me equilibrar os tempos. Nós não fizemos em 11 meses, porque é verdadeiramente notável. Até porque fala-se muito dos números, mas eu queria fazer aqui uma abordagem um bocadinho diferente da questão da habitação, para não estar a repetir os mesmos argumentos sempre em todos os debates. Nós sabemos que em 7 anos o Estado entregou cerca de 2 mil casas. Este Governo promete mais 57 mil nos próximos 5 anos, ou seja, um total de 59 mil. O Governo já disse que vai criar aqui um regime simplificado, com incentivos fiscais e uma série de ajudas para que este número seja atingido. O problema é que nós temos falta de empresas, temos falta de mão de obra, falta de capacidade técnica para executar projetos a tempo, temos as autarquias completamente sobrecarregadas. Inês Sousa Real, como é que se vai conseguir este objetivo, que é comum, que é, apesar de tudo, de diferentes modos, mas é de todos os partidos, se estamos num país onde não há quem as construa e não há quem as recupere com esta dimensão, com esta necessidade? É importante deixarmos claro que sucessivos governos, e aqui PS e PSD, são iguais, porque, na verdade, têm prometido muito durante a campanha eleitoral e executam pouco quando estão no governo. E os portugueses estão cansados das promessas dos grandes partidos ou das grandes coligações. E, portanto, naquilo que diz respeito à habitação, nós tivemos apenas 10% do que foi prometido das 54 mil casas a ser executado, e não vamos também inventar a roda. O problema está identificado, sabemos que há falta de casas, sabemos que há falta de instrumentos que permitam ajudar as famílias a manter a sua habitação. Temos neste momento não só mães que se veem forçadas a ser despejadas com filhos que estão sinalizadas em situação de sem-abrigo, porque também os programas Housing First, ou seja, Casa Primeiro, para as pessoas em situação de sem-abrigo, têm estado completamente estagnados. E para Pessoas, Animais e Natureza é fundamental nós garantirmos que temos programas que ajudem não só, quando olhamos para a medida, por exemplo, da garantia para os mais jovens, vir acompanhado da reposição do regime bonificado para os mais jovens, tal como tiveram os seus pais e os seus avós e que puderam aceder a créditos de forma mais acessível. Que garantimos também que as autarquias, para disponibilizarem no mercado a oferta de habitação pública a preços acessíveis, e aqui falo não apenas do arrendamento, porque nós não podemos olhar para os jovens, ou até mesmo para a classe média, e dizer que só têm direito a sonhar em poderem ser arrendatários e não em terem casa própria. Temos que ter mecanismos como, por exemplo, o que já existe em França ou até mesmo no Reino Unido, que são os créditos de proximidade, haver também mecanismos, nomeadamente locais, que permitam às autarquias, de forma mais competitiva, colocar este tipo de habitação e recuperar o património público. Mas tudo isso está no fim da linha, Inês Sousa Real. A minha questão é de raiz.
é como é que tudo isso se faz num país onde falta mão de obra, onde os concursos públicos ficam vazios, onde não há empresas suficientes para atingir este objetivo. Tem que existir uma visão diferente de sociedade daquela que tem existido até aqui, seja no emprego, naquilo que são os ordenados, porque não podemos continuar a ter um valor do ordenado mínimo e do ordenado médio achatado como até aqui, seja até mesmo nas licenças parentais em matéria de igualdade de género. E aqui PSD e CDS rejeitaram a licença parental 100% remunerada para as famílias, seja também naquilo que são as políticas de habitação, como a dedução dos custos da habitação, que foi pela mão do PAN, que agora em IRS vão poder ter a dedução de mais despesas. Nós sabemos que a médio e longo prazo são precisas soluções, e as soluções passam não só pelo arrendamento acessível, como pelos programas de venda também de casas e a disponibilização no mercado. Há património do Estado que está neste momento vazio e que não está a ser utilizado. E há casas para recuperar e continua também a faltar as tais empresas, a tal mão de obra. E aqui entramos também na política de imigração. Se me permite só concluir, na política de imigração, e aqui lamento que PSD e CDS tenham aproximado da extrema-direita, como é o caso do Chega, para irem atrás dos votos desse eleitorado, porque os imigrantes também têm coisas muito positivas para o país, nomeadamente o que descontam para a segurança social, a mão de obra também, muitas vezes qualificada inclusivamente, que nos trazem, porque temos falta de população em Portugal, o que se colmata com políticas não só de natalidade, mas também de forma responsável de imigração para Portugal. Mel, como é que se resolve este problema de raiz? Se me permite, deixe-me ir à imigração, porque é de facto eu preferia muito importante. Que se ficasse na habitação. Isto é muito importante e também se liga no final. A habitação não é só para os militares, é para todas as pessoas também. É porque eu olho para alguém que é, em certa medida, muito responsável também pelo aumento sem abrigo em Portugal. E vou-lhe dizer porquê. O PAN não é de certeza. O PAN teve políticas de housing first até vir este governo. Eu ouço com toda a atenção, só lhe peço, é porque eu tento falar para fora e quero que as pessoas fiquem esclarecidas. Eu não quero convencer assim. Se não for com mentiras, vamos dizer que somos responsáveis pelas pessoas em situação de sem-abrigo. O PAN quis reintroduzir a manifestação de interesses. Eu devo dizer que fez muito mal. Em 2018... para que as pessoas vejam, em 2018 havia em Portugal 480 mil migrantes. Em 2024, no primeiro semestre, o número era de 1.460.000 migrantes. Porque em algum momento os senhores acharam que era normal que para alguém poder vir para Portugal bastaria uma manifestação de interesse. E isso produziu este absoluto descontrolo de quem acha que nessa conversa é muito humanista, mas é exatamente o oposto do humanismo. A única coisa que os senhores têm para oferecer às pessoas que assim vêm, sem uma promessa de trabalho, sem um contrato de trabalho, é a rua, é a exploração, é pessoas a viverem nas nossas estações de comboio. São muitas vezes pessoas a viverem 30 e 40 numa casa e por causa disso este governo acabou com a manifestação de interesse. E devo-lhe dizer que fez também muito bem, porque, olha, para que perceba a diferença entre o primeiro semestre de 2024 e o segundo semestre de 2024, os números passaram de 157 mil migrantes para 65 mil migrantes, menos 59%. E sabe qual é a diferença quando quer falar do extremismo e a colagem ao PAN, ao Chega? É que, de facto, os extremismos estão nos seus opostos exatamente no PAN e no Chega. No PAN, porque vem toda a gente, não há problema nenhum. E o que tem para dar no final é isto. No Chega, porque não entra ninguém, ou disparate. E nada é a ponderação e a moderação de quem quer os fluxos migratórios regulados, controlados, para que entrando as pessoas, sabendo que quando entram têm uma oportunidade de trabalho, nós possamos, integrando-os, dar-lhes tudo aquilo que damos a quem é português. Percebe? E essa é uma enorme diferença, porque nós queremos ser rigorosos na entrada para sermos humanistas na integração. O que a senhora deputada tem para lhes dar, infelizmente, são ilusões, a rua, o sofrimento, a exploração. E isso, devo dizer, insisto, não é humanismo, é uma profunda crueldade. Tempo de repique para Inês Sousa Real, em relação a este tema. Foi de alguma forma o PAN nesta questão também da imigração e da manifestação de interesse ultrapassado pelos acontecimentos? De forma alguma. Nós não nos podemos esquecer que as políticas que Luís Montenegro e o seu governo vieram trazer para o país em matéria de imigração trazem uma falsa percepção e é uma falsa questão para Portugal. A declaração de interesses, eu recordo que foram precisamente as associações que pediram este regime. Nós temos uma lei de imigração que é para cumprir e também políticas de integração que foram falhadas ao longo de anos. E nós não nos podemos esquecer que, com a falta de mão de obra que temos em Portugal, em várias áreas, desde a área da saúde, da construção, da agricultura, não podemos ignorar o papel e aquilo que é o contributo positivo que os imigrantes têm. Mas voltando àquilo que são as falsas percepções, eu não posso deixar de referir que, de facto, o Chega trouxe para cima da mesa uma agenda do medo em relação aos imigrantes, ignorando até que um dos maiores problemas de segurança do nosso país
é a violência doméstica, são os crimes de violação sexual. E aqui o que é que Luís Montenegro teve a dizer? Mais uma vez foi colocar-se ao lado daquilo que é o negacionismo no que diz respeito à violência doméstica, porque quando tem as vestes de primeiro-ministro diz que a violência doméstica não é um problema para o país. Quando tem as vestes de candidato já diz que a violência doméstica é um problema para o país. E por isso mesmo nós podemos ir aqui atrás de uma agenda que é uma agenda do Chega, não é uma agenda sequer de partidos moderados como o PAN e irresponsáveis que têm feito um trabalho na Assembleia da República para que existam programas Housing First para as pessoas em situação de sem-abrigo, programas de aprendizagem da língua portuguesa e de inclusão para os imigrantes, mas também de integração nas várias matérias que temos que ter de resposta a este problema, mas não nos esquecemos jamais das verdadeiras vítimas e de um problema grave a nível social, que é o flagelo da violência doméstica e dos crimes de violação, que têm que ter respostas Não públicas. me esqueci ainda da questão da habitação, portanto, já que fez a ligação à imigração, pergunto-lhe se essa é uma parte da solução do tal problema de fundo que temos em Portugal. Em primeiro lugar, a constatação dos números, porque note bem, entre 1995 e 1999, a média anual de fogos concluídos em construção novos para a habitação foram 82 mil. Entre 2015 e 2021 foram 12 mil. Nós estamos a falar de menos 88% de fogos concluídos novos em Portugal. Portugal está no fundo da tabela das novas construções que são necessárias, só assim é que se resolve o problema da habitação, não é com o disparate dos tetos da renda. O resto eu acho muito interessante ver agora alguma esquerda a copiar uma medida que era do professor Oliveira Salazar de 1948, descobriram aí a virtude, o que sendo de esquerda não deixa de ser extraordinário, mas o Governo lançou várias políticas em matéria de habitação para resolver através, enfim, obviamente que há dificuldades na contratação, nomeadamente daquilo que tem que ver com a dificuldade de empresas em número suficiente para produzir a obra, mas há muita que está a ser feita e há muita habitação que será construída, mas há muito mais do que isso, porque tem que se dar respostas. 2 mil em 7 anos conseguem fazer 57 mil em 5? Vão conseguir, não tenho dúvida nenhuma disso. 14 mil delas em construção mesmo? O que nós conseguimos fazer em 11 meses, ninguém acreditava que conseguíssemos fazer e as coisas aconteceram em diferentes áreas. Mas só dizer isto, para resolver problemas da habitação. Porque quando nós, enfim, isentamos de IMT, imposto de selo, jovens até 35 anos, são 26 mil novos beneficiários, uma poupança média por jovem de 5,5 mil euros. Quando estabelecemos uma garantia pública de 15% sobre o valor do empréstimo jovem também até 35 anos. Quando nós queremos assegurar que há novas possibilidades de construção, dando resposta a necessidades que estão mais do que identificadas. Quando nós temos um conjunto de medidas que a esse propósito decididamente querem dar resposta aos problemas da habitação, eu tenho uma profunda esperança de que no final, no essencial, tudo aquilo que nós vamos tentando antecipar se concretizará. E nós, nesse propósito, eu só peço que nos deem um benefício da dúvida. É uma convicção ou é uma certeza? Não, eu vejo pouco que nós concretizamos em 11 meses, realmente, em tantas áreas. Aquilo que foi, nós superamos as expectativas todas. Nós habituamos os portugueses a superar as expectativas. E por isso, neste momento, isso não é conversa. Não é conversa. Nós baseamos em resultados para projetar esses resultados num ciclo que eu espero possa ser de 4 anos. Portugueses já sabem com temos de avançar, Inês Real, até porque o tempo voa. Falemos de defesa, mas neste caso vou começar por si, porque no debate com a Mariana Mortágua disse que países com maior capacidade financeira militar devem liderar o esforço de armamento europeu e que Portugal deve focar-se em prioridades como a habitação e o clima. Ora, se Portugal assumiu este compromisso, o que é que propõe em alternativa? Vamos dizer aos nossos aliados que Portugal é pequeno demais para cumprir? Claro, permita-me só antes de mais fazer aqui uma breve nota. Em relação ainda quer às políticas de habitação e de imigração, é incompreensível que o governo de Luís Montenegro tenha rejeitado propostas, por exemplo, que acabem com o regime das isenções para os residentes não habituais, onde podíamos estar a ir buscar mais de 1.000 milhões de euros, quer para a habitação, quer para as políticas de integração dos imigrantes. Mas no que diz respeito à questão da defesa, o PAN tem muito claro que nós temos uma vocação, seja para a formação, para a cooperação em matéria humanitária, seja também para aquilo que possa ser a intervenção em matéria, por exemplo, ecológica e também dos crimes de ecocídio na prevenção e na dimensão que Zelensky já alertou dos crimes ambientais que estão a ocorrer, por exemplo, na Ucrânia, a necessidade de prevenirmos e recuperarmos também nessa dimensão os vários países, mas eu recordo, à medida que o PAN tem defendido, que o armamento dá muito dinheiro a ganhar a grandes potências e também a grandes empresas e que a taxa sobre o armamento poderia e deveria servir para financiar a recuperação dos países, financiar também aquela que é a dimensão da recuperação humanitária e ecológica dos mesmos. E no que diz respeito à participação de Portugal, eu reforço e reitero que nós
nós temos, sim, uma capacidade do ponto de vista do know-how, da formação, ou até mesmo naquilo que é a nossa posição estratégica do ponto de vista do mar, e até da capacidade de recuperarmos uma indústria que tem estado desativada, que tem a ver com a marinha e a construção dos barcos, mais do que estarmos a apostar no armamento, e foi isso que me distingui e diferenciei da líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Queremos se enfocar naquilo que são as prioridades para o país, porque não podemos esquecer. Mas não considera que esse investimento em defesa é, como diz Nuno Melo, uma alavanca de crescimento económico? De forma alguma, porque esse investimento não vai vir para Portugal. Nós não nos podemos esquecer que nós estamos a competir com outros países que têm essa capacidade de produção que Portugal não tem. E temos neste momento que garantir, por exemplo, políticas como a que a Alemanha introduziu, em que cada investimento em armamento ou cada investimento na defesa tem que corresponder à mesma ponderação de investimento em áreas sociais, como a saúde, a cooperação, a habitação, o combate à crise climática. E Portugal, tendo os problemas que tem, quando nós estamos a dizer, ouvimos as pessoas lá em casa ou nas ruas dizer-nos que um doente oncológico nem tem a baixa médica remunerada a 100%, como é que vamos dizer aos portugueses que agora queremos de repente investir numa área onde não somos competitivos? Nós temos que ser realistas. Mas e há perceber... compromissos. Há compromissos que Portugal tem que fazê-los à medida das suas capacidades para não pormos em causa aquilo que é prioritário, como é não só dar resposta ao desafio da habitação, da crise climática, da saúde, e aqui falo da saúde não apenas humana, mas também animal, com a questão do IVA da saúde animal, porque senão vamos estar a deixar para trás as preocupações reais dos portugueses e podemos apostar onde somos verdadeiramente eficazes, que é, por exemplo, na questão da formação, das missões humanitárias ou até mesmo das embarcações. O Nuno Melo estava a discordar com a Inês Sousa Real. Deixe-me colocar-lhe esta questão, Nuno Melo, porque nós temos aqui um problema estrutural no país, porque Portugal ainda não tem uma estratégia industrial de defesa, 75% dos equipamentos militares comprados são importados. No Fundo Europeu de Defesa, Portugal participa em consórcios, mas na verdade não lidera projetos com escala. Onde é que estão as tais fábricas, os consórcios, a estratégia industrial que permite que o investimento em defesa sirva de facto economicamente o país e que não vá para fora, como disse a Inês Sousa Real? Já lá vou, não é exatamente assim, e vou já então explicar, vou tentar explicar porque. Em matéria de defesa, eu acho que o PAN, enfim, eu ouvi atentamente a Inês Sousa Real dizer duas ou três coisas que eu devo dizer, enfim, que me surpreenderam. Uma era que o país deve passar a bola aos grandes, no que toca aos investimentos de defesa, e esse papel nem cabe a Portugal. Eu não sei bem o que é que o PAN quer. Ou seja, são os outros que vão defender... Nós queremos a paz. São os outros que nos vão defender, mas isso não é um concurso de Miss Mundo, não é? Bom, é que, infelizmente, há guerras e é preciso que os países sejam defendidos. E, portanto, quem é que nos vai defender se for preciso? Porquê é que os outros nos haviam de defender se nós não investimos na defesa? Mas o PAN defende uma coordenação e uma cooperação da União Europeia. Venham-nos lá defender, vamos passar a bola, muito bem, passem-nos a bola e nós depois vamos aí ajudá-los e vamos defendê-los. E olha, e se os nossos militares tiverem de combater? Vão combater com o quê? Não acha que é a obrigação dos militares estarem o melhor capacitados para poderem sobreviver em combate? Porque, infelizmente, as guerras acontecem todos os anos a paz. E depois, desconhece absolutamente que... Isso é realista. Isso é absolutamente irrealista. Desconhece absolutamente que o grande mérito das Forças Armadas mete-se a começar em tempos de paz. Porque, em tempos de paz, os militares não são fechados em quartéis. Os militares estão empenhados em ações de busca e salvamento. São responsáveis pessoalmente muita gente. Prevenção e combate a incêndios, emergência médica, emergências civis, hospitais de campanha, tanta coisa. Transportam órgãos que são usados em transplantes que salvam vidas. Repatriamentos, combate à criminalidade. Aqui há poucos dias fomos surpreendidos com 6,5 toneladas de droga graças ao papel da Marinha. Se não investir nas Forças Armadas, não tem nada disso. Como é que patrulha o nosso imenso mar? Como é que patrulha nestas ações de busca e salvamento o que seja, ou no combate à criminalidade, se não tiver aeronaves capazes e modernas? E quanto à pergunta da Clara de Sousa, que é muito temos ou não um problema estrutural para conseguir que esse dinheiro fique também mais no país? Qual é que é o equívoco? As indústrias de defesa, para começar, não são despesa, são investimento. Nós estamos a falar, neste momento, 380 empresas, perto de 40 mil postos de trabalho, 2,5% das exportações portuguesas. Estamos a falar do dobro dos salários em média com que tem a ver com a economia real e o dobro da produtividade. Portanto, as indústrias de defesa são uma oportunidade que dão retorno à economia. E quando refere, enfim, não lideramos consórcios. Quando se vendem drones à França e se compram obuses, isso é retorno para a nossa economia? Quando Portugal lidera a nível mundial a indústria de drones pela sua capacidade e pela sua sofisticação. Quando entramos numa coligação no Reino Unido com um investimento de 52 milhões de euros, sendo que são 52 milhões de euros investidos em drones fabricados
em Portugal. Quando nós, por exemplo, vendemos uma aeronave KC-390 da Embraer, da Embraer, sim, KC-390, note, Portugal não lidera o consórcio, é a Embraer. No entanto, Portugal participou no projeto, Portugal fabrica grande parte dos componentes e através disso, cada venda de cada KC-390 significa 10 milhões de euros para o Estado. Com tempo, pagará todo o investimento da aquisição dos KC em Portugal, graças a esse projeto. Quando decide adquirir... Tem que equilibrar. Eu peço desculpa, Nuno Melo, já passou o rol e penso que neste momento já ficou claro. São 3 minutos e estamos muito perto do final. Há aqui um tema que, obviamente, provavelmente não me perdoariam, ou então se calhar não, se eu não o trouxesse, e que é um tema muito antigo e que tem a ver com, enfim, convicções tão profundas que vos afastam, que é a chamada festa brava, com a AD a considerar que é uma atividade de contradição, importância económica local, o PAN a dizer que é uma prática violenta, incompatível com os direitos dos animais, mas a verdade é, Inês Sousa Real, em regiões do Ribatejo, do Alentejo, algumas dos Açores, a tauromaquia faz, de facto, parte da identidade cultural e da vida local. Considera que tem legitimidade para dizer a essas populações aquilo a que podem ou não chamar cultura? Como é que responde às milhares de pessoas que também vivem dessas atividades? A maioria dos portugueses não concorda com as touradas e menos ainda que se financie com dinheiros públicos a tortura do animal na arena. Há vários estudos sobre isso e, portanto, não podemos ignorar aquele que é o sentimento da maioria da população e continuar a alimentar com dinheiros públicos, como faz o governo de Luís Montenegro e da AD, em relação àquilo que foram as propostas do PAN para rejeitar o financiamento das touradas em Portugal, que votaram contra. Dinheiro, mais 18 milhões de euros, que poderiam estar a financiar, por exemplo, a baixa do IVA da saúde e da alimentação animal, quando temos mais de metade dos lares portugueses que têm animais de companhia e querem políticas públicas para proteger os animais. No que diz respeito ainda às touradas, nós não podemos confundir cultura com a elevação de um espetáculo de maltrato a esse facto cultural e quando ainda para mais o Estado português também falhou naquilo que são os apoios aos artistas e àquilo que são essas pessoas que vivem. Nós não podemos, nós tivemos o caso da pandemia em que efetivamente tivemos mecanismos de apoio às várias pessoas, os vários setores que estiveram parados e não temos dados que nos digam sequer que os artistas, ou aquilo que possam ser registrados como os artistas tauromáquicos, tenham pedido os apoios, por exemplo, quando estiveram em casa. E não nos podemos também esquecer que o PAN tem proposto, não só por medidas de reconversão da atividade, tal como fizemos com os circos com animais selvagens, e como tal, de forma responsável, quando olhamos para as touradas, mas também para a caça, porque um governo que fecha os olhos àquilo que acontece na chacina e na barbárie de andarmos a divertir-nos, a disparar em tudo o que mexe, quando é o caso da caça, e os portugueses não se esqueceram do que aconteceu na herdade da Torre Bela, onde foram massacrados mais de 500 animais, ou menos ainda, um governo que pela calada dos bastidores quer voltar a abater animais de companhia, quer voltar a abater os cães com uma política de controle populacional, ao invés de termos políticas de boas práticas nos canis municipais, como a esterilização, sabemos que estão em contraciclo com a vontade dos portugueses, seja das touradas, da caça aos animais de companhia. E por isso mesmo nós não nos revemos naquilo que é a política da AD e sabemos que os portugueses menos ainda se revêem nesta política. Vou dar 30 segundos a Nuno Melo para responder, até porque eu tenho que fechar o debate. O que aconteceu na Torre Bela não é cultura, caça. Economia... Os 18 milhões, é caça, os 18 sim, milhões de euros nas touradas é uma absoluta mentira. Não é. E o que eu gostava de dizer a este propósito, deixares aos meus 30 segundos, o que eu gostava de dizer a este propósito é que eu gosto muito de animais. Isso fica claro. Tanto que gosta de os caçar. No entanto, também. não sou um ditador de consciências. Eu não tenciono impor aos outros o meu modelo de vida. Seguramente que não tenho que aceitar o modelo de vida do PAN. Eu sou omnívoro, tenciono continuar, lamento imenso. Não invalida tudo o resto. E quanto às pessoas, agora eu coloco as pessoas antes dos animais. Gostando muito de animais. E o que eu lhe digo é o seguinte: eu pertenço a um partido que tem apresentado ao longo de 50 anos muitas propostas de proteção das famílias portuguesas. A última que apresentamos mereceu do PAN e de um seu dirigente esta resposta. Era apoio às famílias numerosas. É irresponsável e suicida apoiar famílias numerosas porque são numerosas é opção sua. O Serviço Nacional de Saúde facilita o planeamento familiar e fazem mal em insistir em povoar o planeta Terra de seres humanos. Se queremos juventude, tragam imigrantes. O CDS está desatualizado, a família do CDS morreu. A família não é do CDS. Os pais e os filhos merecem a proteção do Estado. Temos de terminar. É que votam contra a licença parental igualitária, ou vão contra as creches públicas, ou até mesmo contra o complemento da medicação dos idosos. Isso é absolutamente não só falacioso. Há aqui uma desigualdade. Nuno Melo, o seu tempo terminou, agora vou tentar equilibrar aqui, até porque a Inês Sousa Real é a última a falar. Há um último tema, porque temos um desfecho incerto em relação às eleições de 18 de maio, que pode colocar-se a questão da governabilidade. O PAN estará disposto a ser o fiel da balança, tanto à esquerda como à direita, Inês Sousa Real?
No que diz respeito ao governo de Luís Montenegro e às suas políticas, é difícil, porque é difícil quando temos um governo de Luís Montenegro que apoia a descida do IVA das touradas e a tortura de animais, é difícil quando temos um governo de Luís Montenegro que vira as costas às vítimas de violência doméstica ou que não resolve os problemas dos crimes de violação e que não está ao lado do PAN quando queremos propor precisamente que seja reconhecido como crime público, é difícil quando temos um governo de Luís Montenegro que corta-se mais de 700 milhões de euros na política climática e que nos traz uma lei dos solos que nem resolve o problema da habitação, nem resolve aquilo que é a crise do nosso tempo também, do ponto de vista da proteção da biodiversidade e do combate à crise climática, que é proteger também as pessoas. Mas os portugueses contam com o PAN para, de forma responsável, continuar a trabalhar na Assembleia da República, precisamente naquilo que são as suas grandes preocupações e os desafios do nosso tempo. Mas quando diz que é difícil, não está a dizer que é impossível, Inês Sousa Real. O PAN tem, aliás, eu recordo que ao longo deste último ano, quase um ano, 11 meses, mesmo dentro de um contexto de um governo contra o qual temos sido um contraponto, foi precisamente o PAN o partido que conseguiu mais aprovações que as próprias bancadas que suportam o governo. Porque temos trabalhado efetivamente para os portugueses e temos conseguido ser dialogantes, seja com os governos anteriores. E perante aquilo que têm sido umas maiorias, e os portugueses estão cansados de partidos como o PS e o PSD, que efetivamente prometem muito e depois concretizam um pouco naquilo que faz a diferença no seu dia-a-dia, o PAN tem servido como esse contraponto. Portanto, mais facilmente será o fiel da balança à esquerda do que à direita. O que é que a afasta mais do PSD de Luís Montenegro? O facto de ter Nuno Melo e o CDS na aliança? O grande responsável pelas políticas do governo é o seu líder, Luís Montenegro, e, portanto, é com ele que nós temos que nos bater e é com ele que temos que verificar o balanço da sua legislatura. Eu recordo que o PAN, efetivamente, tem de forma responsável contribuído para as soluções do país e que qualquer agenda, que seja de um governo à direita ou à esquerda, que esteja no governo, será sempre uma agenda distinta, contando com aquela que tem a participação do PAN no Parlamento. E por isso mesmo parto para estas eleições com a legitimidade de quem trabalhou para os portugueses e peço que nos deem a oportunidade de ter um grupo parlamentar para termos muito mais força para levar as causas dos portugueses avante no Parlamento português. Inês Sousa Real, Nuno Melo, muito obrigada. Muito boa noite. Amanhã na SIC Notícias será a vez do frente a frente à esquerda entre Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda e Rui Tavares do LIVRE, moderados pela Nelma Serpa Pinto. Boa noite, boa semana.